gente, tudo bem? Muito prazer, se você não me conhece, eu sou a Bárbara Vieira Silveira e no vídeo de hoje, como vocês pediram nos vídeos anteriores, é para falar um pouquinho das minhas notas. Inclusive, se você tem algum pedido de vídeo, pode deixar escrito aqui embaixo, porque eu sempre leio e é bom que vocês me dão ideias, o que fazer, o que vocês realmente querem ouvir, né? Para ser útil para vocês. E no vídeo de hoje, como está escrito no título, né, eu vou falar um pouquinho das notas dos vestibulares que eu passei. Primeiramente, eu prestei o curso de medicina. Segundo, eu passei na USP Bauru em 2019 e na Unesp também em 2019, no campus de Botucatu, que é onde tem o curso de medicina. Um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu vou falar bem rapidinho, porque tem um vídeo que eu vou deixar marcado aqui em cima, falando tudo, explicando bem, falando como foi o tempo de cursinho, onde eu fiz, o que eu prefiro. Então, se você quiser, tem até umas dicas de estudos que funcionaram pra mim, vai naquele vídeo que eu acho que é melhor. Aqui eu realmente vou falar bem rápido, porque o foco são as notas. Eu fiz o ensino médio na ETEC, em São Paulo, e eu fiz 2 anos de cursinho depois. Eu não fiz cursinho durante o ensino médio, porque eu fazia os outros cursos, e ficaria muito apertado, eu não conseguiria aproveitar direito o cursinho, acho que seria muito exaustivo, sabe? Não seria produtivo. Então eu fiz 2 anos de cursinho, um no etapa e um no ângulo, e eu passei depois desses 2 anos de cursinho. Como eu falei, se quiserem mais detalhes, podem ver no outro vídeo. Então, eu prestei não só para esses, né, gente? Eu prestei muitos vestibulares também. Prestei o Enem, prestei a Unifesp, eu prestei a Unicamp, eu prestei a UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá, por algumas outras razões. E eu prestei também FAMEMA um ano. Mas, esses montes de vestibular, porque assim, né, gente, quando você quer medicina, você não pode pagar. Não sei se você pode pagar, né? A gente acaba prestando um monte de vestibular porque é complicado, né? A gente sabe que a concorrência é muito alta. Mas, por exemplo, eu não prestei nenhuma particular porque eu não poderia pagar. Então, eu prestei só as públicas e aí eu fiz um monte. Só que aí também eu fui filtrando ao longo desse tempo pra ver... Porque assim, gente, o vestibular tem muitas provas diferentes, né? Muitos estilos de provas. E às vezes você tem que... Talvez, né? Isso depende também do que você quer passar e tal. Mas eu acho que quando você vê que tem algum vestibular que você se adapta melhor, por exemplo, no meu caso foi a Unesp, né? O que eu mais queria passar era da Unifesp. E o que eu menos tinha facilidade era da USP. E o que eu acho que eu tinha mais facilidade era da Unesp, por exemplo. Eu fiz o da FAMEMA um ano e assim, eu não curti muito a prova, eu achava que não valia a pena gastar quase R$200 na inscrição, sendo que eu vi que, assim, eu não tava focando muito para essa prova, não também tava muito focando nessa universidade. Então, pra mim, assim, eu preferia focar nas outras que eu estava prestando. Por exemplo, da UEM, né? É um vestibular bem diferente do que a gente está acostumado aqui em São Paulo, né? Digo, pra quem é de São Paulo. Então, assim, é bem diferente do estilo de prova. E pelo fato de eu estar focando nos vestibulares de São Paulo, por eu ser de São Paulo, eu acabava não focando tanto nesse da UEM. Então, se eu não me engano, eu prestei só 2 vezes. E aí, foi assim que eu saí, se eu não me engano, do ensino médio, né? 2016 e 2017, não. Tá, assim que eu saí do ensino médio e um ano depois. Tá certo, 2016 e... não. Foi no vestibular de 2016 e no vestibular de 2017. Meu Deus, tá difícil. É porque os vestibulares, né, são do ano consequente. Eu sempre confundi isso, como vocês podem ver. Então eu fui filtrando o que eu ia prestar. Eu focava mais no Enem, né, pelo fato de ter o SISU e a gente conseguir passar em diversas faculdades. Unesp, FUVEST, Unifesp, Unicamp, pelo fato de serem as no meu estado e ficar mais fácil, e aí a dos outros estados ficava a cargo do Enem. Como eu comentei, os que eu tinha mais facilidade era da Unesp. Acredito eu porque, assim, o vestibular da Unesp, eu acho que a primeira fase é um pouco mais fácil comparado com a dos outros vestibulares, no meu ponto de vista. E a segunda fase, ela tem todas as matérias. Então, por exemplo, eu não era uma aluna muito boa em um tipo de matéria, tem linguagem, ciência da natureza e ciências humanas, assim. E eu não era, tipo assim, muito boa em algum desses, sabe? Eu era no ensino médio, né? Eu consegui ir bem em tipo assim, pontos desses tipos de matérias.
Então, no cursinho, né, eu consegui equilibrar um pouquinho mais. Então, como na segunda fase da Unesp eu tinha todas essas matérias, meio que assim, na parte ruim de ciências da natureza, que no meu caso era matemática, que não era muito boa, então eu acabava equilibrando com alguma outra matéria de humanas, depois com linguagens, esse tipo de coisa. Já o da FUVEST eu era muito mal. Eu ia muito mal mesmo, gente, na primeira fase. Pra vocês terem uma ideia, assim que eu saí do ensino médio, se eu não me engano, eu tirei perto 30 e poucos, alguma coisa assim, na primeira fase. E na primeira fase da Unesp eu tirei 60. Tipo assim, uma diferença discrepante, sabe? Pelo fato de eu não me dar bem com o tipo de prova da FUVEST, entendeu? Então tá tudo bem, gente. Se você não vai muito bem numa prova, assim, é normal, porque são estilos de provas diferentes. Eu vou explicar um pouquinho melhor as notas mais pra frente, né? Mas pra explicar que, assim, depende muito do seu, como você vai, como você lida. Tipo, o estilo de prova da primeira fase da FUVEST, pra mim era totalmente diferente da Unesp, tipo, totalmente diferente. Então, pra mim, foi o que deu essa grande diferença, né? Mas depois eu fui melhorando no da FUVEST e da Unesp também, consequentemente. Aliás, falando desse tipo de vídeo, se vocês quiserem algum vídeo específico falando sobre coisas dentro da prova, esse tipo de coisa, comenta aqui embaixo pra eu pensar, porque às vezes vocês querem alguma coisa que eu não sei se vocês querem, mas pode deixar aqui embaixo que eu tô sempre olhando os comentários, tá bom? Então vamos às notas, né? Como eu comentei, eu fiz ensino médio em ETEC, que é escola pública, então nos vestibulares eu fazia parte da cota de escola pública. Vou explicar mais ou menos, né? Você que já é vestibulando já deve ter noção de como que eram os vestibulares, né? Mas eu vou falar como é que foi no ano que eu prestei vestibular, que foi o vestibular de 2019, né? Que é aquele que a gente faz a prova 2018, final de 2018 e início de 2019, segunda fase, para entrar na faculdade no ano de 2019. Na FUVEST, né, é a prova também com todas as matérias, 90 questões, e a primeira fase. E aí, no ano que eu passei, eles abriram da USP Bauru e também fizeram a divisão por cotas, né? Por exemplo, cada cota tinha sua respectiva nota de corte, ampla concorrência, escola pública e pretos, pardos e indígenas. Isso na primeira fase e na segunda fase. E aí, a prova da segunda fase da FUVEST, quando eu fiz, tinha uma prova de português, redação, linguagem, literatura, essas coisas relacionadas com linguagem, e uma prova das questões específicas, que como eu escolhi Bauru, era biologia, química e geografia. Já a Unesp, quando eu fiz, acho que ainda é assim, né? Mas eu acho que por causa da pandemia teve uma mudança na segunda fase. Mas a primeira fase também tinha 90 questões. E diferente da FUVEST, a nota de corte na primeira fase para a Unesp é para todas as pessoas, independente da cota, independente se é ampla concorrência, se é escola pública ou se é pretos, pardos e indígenas. Então, para a segunda fase, você tem que passar pela mesma nota de corte que todos esses cursos. E na segunda fase, como eu comentei, a prova tem todas as matérias. Também, eu sei que mudou nesse ano devido a esse tour da pandemia, né, da quarentena, Covid. Então, coloca aqui embaixo como que foram as alterações, como que tá, para eu me atualizar também. Agora, sobre as notas. No ano de 2017, né, no vestibular de 2017, eu fiz o vestibular assim que eu saí do ensino médio. Então, a minha nota na primeira fase para a Unesp foi 60 pontos de 90 e eu não passei para a segunda fase. E aí, eu fiz um ano de cursinho lá na etapa, pipipipopopó, e aí a minha nota no segundo ano, depois, né, que foi no vestibular de 2018, foi 68, mas ainda também não tinha chegado na nota de corte, né. Aí, eu fiz mais um ano de cursinho no ângulo, e aí, minha nota de corte, ou minha nota foi 78, e a nota de corte no ano de 2000, no vestibular de 2019 para a primeira fase da Unesp foi 75. Então, eu fui 3 pontos acima. A minha nota do Enem, que eles fazem um cálculo, né, de quantidade de questões que você acerta em relação ao total de questões, que é 180, foi 70, minha, de 0 a 100, né? Não acertei 70 de 180. Mas de 0 a 100 a minha nota do Enem, que no cálculo da Unesp foi 70. E aí eles fazem um cálculo da primeira fase, que é 4 vezes a sua pontuação na prova deles, mais uma vez a prova, a nota da prova do Enem, e aí divide por 5 e essa é a sua nota. Se eu não me engano, eles só usam a nota do Enem se for te beneficiário. Se esse cálculo com a nota
do Enem, ele for abaixo da sua média da sua prova, eles nem usam. Mas a minha nota na primeira fase, né, depois desse cálculo e tal, é 86,667. E a minha classificação na primeira fase foi 1968. Então, aí, lá fui eu pra segunda fase. Segunda fase, né, pra quem não sabe, mas também não sei como é que tá atualmente, quando eu prestei, era um dia, no primeiro dia a gente tinha Ciência da Natureza e Ciências Humanas, 12 questões de cada questão valendo no máximo 2 pontos. E no segundo dia a gente tem a prova de 12 questões de português e a redação para fazer. A redação, se eu não me engano, vale 28 no total, se eu não estiver enganada. E as minhas notas foram, né? Em Ciências Humanas eu tirei 17, em Ciências da Natureza foi 16,5 e em Linguagens foi 18,5. E a nota da minha redação foi 22,909. Vou deixar tudo escrito para vocês que fica mais fácil. E a minha nota final da segunda fase, que essa soma, foi 74,909. E a nota final que é assim, total, né, juntando primeira fase e segunda fase, foi 80,788, que aí é essa nota que você vai concorrer lá depois de ter feito todas as provas. E aí a minha classificação na cota lá de escola pública foi 44ª posição e eu passei na segunda fase. E na FUVEST, gente, infelizmente eu não consegui achar minhas notas antigas. Não sei como é que faz pra achar, mas eu fui naquele site da FUVEST e eu acho que eu lembro que eles tinham mudado o site no último ano que eu tinha prestado FUVEST. Então eu só tenho a nota da última vez que eu passei. Lembrando que eu prestei pra USP Bauru, porque assim, gente, eu sabia que eu não ia passar naquele ano na USP Pinheiros. E pelo fato de ser muito mais concorrido. E assim, por exemplo, no ensino médio eu gostava muito de física, mas assim, a prova de física da FUVEST é um pouquinho complicada, né? Então, sabia que era mais difícil, então eu tava fugindo um pouquinho dela na segunda fase. E aí na de Ribeirão Preto, né? De Ribeirão Preto tem Biologia, Química, Física e Geografia. Então eu falei assim, bom, né? Tem Geografia que eu já não sou muito boa e Física que eu gosto, mas é muito difícil. Então, vamos de Bauru, que só tinha Biologia, Química e Geografia. Então eu lembro que no segundo ano de cursinho eu foquei bastante em Geografia. Inclusive, agradeço muito ao professor Sebastian do Anglo, que ele dava aulas, sim, maravilhosas, maravilhosas mesmo. Eu lembro que até conversei com ele perguntando se achava que tinha solução em um ano, se tinha como. E ele me ajudou muito e as aulas dele eram sensacional. Então, acho que isso foi muito essencial para eu ter conseguido melhorar o tanto que eu precisava em Geografia para a FUVEST. E assim, quando eu prestei, era a segunda turma da USP Bauru, né? Eu ia passei para a segunda turma. Então, era um vestibular que estava não tão concorrido comparado com a USP Pinheiros e com a USP Ribeirão Preto. USP Pinheiros, para quem não sabe, é lá em São Paulo, é o bairro de São Paulo que fica a USP, né? Então, é na capital São Paulo, na capital Ribeirão Preto, na cidade de Ribeirão Preto. E aí tinha o Bauru, né? Que não estava tão concorrido, então eu acabei prestando a prova para o Bauru, que também eu lembro que nesse ano tinha mudado o vestibular, eles tinham tirado um dia da segunda fase, que era o dia das outras matérias, se eu não me engano, porque eu lembro que a FUVEST também, anteriormente, tinha todas as matérias na segunda fase. Então, quando eu fui prestar, eu fui para Bauru, e só tinha, como eu falei, a prova, né, da primeira fase, a segunda fase com português e redação, e as matérias específicas do seu curso. Como eu falei, a FUVEST nunca foi, né, nossa, minha prova, sei pra caramba dela, vou muito bem. Então, eu fiz 63 de 90 naquele ano. E eu lembro que eu passei, eu não lembro exatamente quanto que era a nota de corte para a escola pública na FUVEST naquele ano, mas eu lembro que eu passei pra segunda fase, já desacreditava que assim, então eu vou ter que estudar pra FUVEST. Porque sabe quando você estuda, tipo, o ano inteiro e você fala, vou prestar. Inclusive, gente, pra vocês terem uma ideia, eu cogitei muito em nem prestar a FUVEST porque eu ia muito mal nas provas da FUVEST, sabe? Falei, gente, eu vou focar em outro vestibular que eu ganho mais, sei lá, vou testar algum outro do interior. E eu acabei prestando a FUVEST ainda bem, né? Que eu passei. Não fui pra lá, acabei vindo pra Unesp, mas, de qualquer forma, eu prestei pra lá, né? Então, assim, gente, não desista. E aí, na segunda fase, que vai de 0 a 100,
eu fiz no primeiro dia, que foi de linguagens e redação, 67,5. E no segundo dia, que eram as disciplinas específicas de 0 a 100, eu fiz 69,17. Especificamente da minha redação, né, que ia de 0 a 50 nota, eu fiz 34,50. E a nota final, que vai de 0 a 1000, eu fiz 688,89. E na FUVEST eu passei na quarta chamada lá para Bauru. Eu lembro que de 8 vagas eu fiquei na 11ª posição. Inclusive eu achei que eu não ia passar, falei, não vai rodar, mas acabou rodando e eu passei lá na quarta chamada. Bom, gente, eu decidi não mostrar o do Enem pelo fato de que, assim, eu passei no Enem, mas foi na lista de espera, porque nesse ano eu, tipo, tinha ficado super feliz com a minha nota do Enem, né? Só que aí o SISU foi um caos. Gente, quando que esse SISU não é um caos, pelo amor de Deus? E assim, de 3 dias, ele foi pra 5, aí foi uma loucura, e aí assim, eu tava indo bem, mas aí com essa mudança de dias, acabou que eu não passei nas que eu queria, e aí eu joguei pra uma outra, e eu passei na lista de espera, mas eu nem demonstrei interesse porque eu tinha passado na USP, ou na Unesp, né, e posteriormente eu descobri que eu tinha passado na USP, mas assim, bem depois. Então, assim, eu não sei se vocês têm interesse em saber, que se vocês tiverem, vocês podem comentar aqui embaixo, eu deixo escrito aqui nos comentários, eu não vou falar porque, né, eu não passei pelo SISU nas primeiras chamadas, eu fiquei em primeiro lugar da lista de espera da faculdade que eu tinha prestado. Bom, espero que tenha sido útil, né, ter mostrado as minhas notas pra vocês, mas lembrando, gente, que isso varia muito de pessoa para pessoa, varia muito da sua trajetória, a sua prova, o estilo de prova que bate mais com você, entendeu? Nem sempre você precisa passar em todas, né? Tipo, esse ciclano passou em 20 faculdades, não sei o quê. Parabéns, você tem que passar em uma para fazer a faculdade, né? Porque passou em 20 não vai entrar nas outras 19, você vai entrar só em uma, entendeu? Então, assim, gente, seja óbvio, né? Quando a gente presta medicina, pelo menos é o que eu posso dizer, né? A gente acaba, assim, prestando várias, o que eu entendo, porque eu também prestei várias, né? Já que a gente não tem muita opção, assim, né? A gente tem que meio que atirar pra todo lado, né? Mas, assim, na hora de estudar, é sempre bom focar, assim, né? Como eu comentei no vídeo da trajetória, que eu tinha deixado card e tal, você pode procurar no meu canal, eu fazia muito simulado, então assim, acredito que isso ajuda muito, muito, muito. Eu não vou falar aqui muito, porque senão o vídeo vai ficar extenso. Então assim, se você quiser saber algumas dicas de prova que funcionou pra mim, dicas de resolução de prova, comenta aqui embaixo. Mas assim, são dicas, são a minha experiência, né? Nunca dá pra se aplicar, nunca dá pra vender um método de resolução de prova, porque isso não existe, né, gente? Se fosse assim, né? Assim que alguém descobrisse, estava feito. Mas isso não existe, não acredite. Se alguém quiser te vender algo do tipo, não existe. Mas eu tô perguntando porque eu não sei, eu sei que o YouTube tem muito desse conteúdo, então não sei se vocês têm interesse, porque já tá bem saturado quanto a isso. Mas se vocês quiserem, eu farei com o maior prazer, não tem o menor problema. Foi isso o vídeo de hoje, né? Mostrando um pouquinho das minhas notas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever se você não é inscrito, dar uma passadinha no canal, tem outros vídeos pra vocês verem, né? Por enquanto, por motivos óbvios, eu não estou fazendo vlog, né? Por fato de não estar dando aula presencial e a gente, né, tá nesse período louco da pandemia. Mas, posteriormente, eu vou estar fazendo alguns vlogs, mostrando um pouquinho mais da faculdade. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Curte, comenta, compartilha. É isso. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!